Olá você, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal. Campanha da Seleção Brasileira de 1998. Vamos relembrar os placares, as escalações, a convocação daquela seleção vice-campeã do mundo de 1998. Inscreva no canal, você que está chegando agora, deixa um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Aproveite, dá uma vasculhada aí no nosso canal e veja as nossas outras playlists, craque do passado e presente, os gols selecionáveis das seleções brasileiras, né? Enfim, os vídeos que estão aí, os nossos top 10, veja os nossos vídeos no canal. Vamos então aos convocados da Copa do Mundo. Camisa 1, Tafarel, goleiro, jogador do Atlético Mineiro. Cafu, camisa 2, lateral direito da Roma. Aldair, 3, zagueiro também da Roma. 4, Júnior Baiano, zagueiro do Flamengo. Tinha 5, César Sampaio, volante do Yokohama. 7, Giovani, atacante do Barcelona. Roberto Carlos, lateral esquerdo do Real Madrid. Dunga, camisa 8, volante do Júbilo Iwata. 10, Rivaldo, meio campo do Barcelona. 9, Ronaldo, atacante da Inter de Milão. 11, Emerson, volante do Bayer Leverkusen. 12, Carlos Germano, goleiro do Vasco da Gama. 13, Zé Carlos, lateral direito do São Paulo. 14, Gonçalves, zagueiro do Botafogo. 15, André Cruz, zagueiro do Milan. 16, Zé Roberto, lateral esquerdo do Flamengo. 17, Doriva, volante do Porto. 18, Leonardo, meia do PSG. 19, Denilson, atacante do Real Betis. 20, Bebeto, atacante do Botafogo. 21, Edmundo, atacante do Fiorentina. E 22, Dida, goleiro do Cruzeiro. Portanto aí os selecionáveis da seleção da Copa do Mundo de 98. Aqui nós temos a formação tática, a disposição tática daquela seleção, que você pode ver aí. Tafarel com a 1, aí você vê, né, o Cafu com a direita, Júnior Baiano 4 e Aldair, e fechando a defesa Roberto Carlos com a meia dúzia. Tinha ainda César Sampaio 5, Dunga 8, Leonardo atuando com a 18 e ainda Rivaldo com a camisa de número 10. No ataque, Bebeto com a 20, Ronaldo. Esse era o time titular da seleção brasileira na Copa de 98, que teve o seu primeiro jogo contra a seleção da Escócia, um placar de 2-1 para a seleção brasileira, gol de César Sampaio aos 4 minutos e ainda um gol contra de Boyd, né, aos 73 minutos, dando a vitória para a seleção brasileira. Aquela seleção tinha como escalação naquele jogo: Tafarel 1, 2, Cafu, 3, Aldair, 4, Júnior Baiano, 6, Roberto Carlos, 5, César Sampaio, 8, Dunga, capitão, Giovani com a 7, Rivaldo com a 10, Ronaldo com a 9 e 20, Bebeto. Substituições: Leonardo entra aos 45 minutos no lugar de Giovani e ainda Denilson no lugar de Bebeto aos 70 minutos. O técnico era Mário Jorge Zagallo, né? Era o Zagallo, técnico daquela seleção. Segundo jogo da seleção foi contra a seleção do Marrocos, uma goleada 3-0, gols de Romário aos 9, Rivaldo aos 45 e acréscimo de 2 minutos, ou seja, aos 47, e ainda gol de Bebeto aos 50 minutos, 3-0 seleção brasileira. Jogo que aconteceu no dia 16 de julho de 98 e a seleção estava escalada naquele jogo com Tafarel, Cafu, Aldair, Júnior Baiano, César Sampaio, Roberto Carlos, Dunga, Ronaldo, Rivaldo, Leonardo, Bebeto. Substituindo entrou Doriva, né, aos 66, Edmundo aos 72 e ainda Denilson entrou aos 87 minutos naquele jogo. Seleção brasileira, segundo jogo, portanto, mais uma vitória da seleção. Terceiro jogo, Brasil versus Noruega, derrota, né? Noruega vence o Brasil por 2-1 com gol de Bebeto, né, aos 78 minutos para diminuir o prejuízo, né? O Brasil começou ganhando e aí veio o empate e a vitória em 5 minutos da seleção norueguesa. Os jogadores que estavam naquela convocação era Tafarel, Cafu, Júnior Baiano, Roberto Carlos, Dunga, Ronaldo, Rivaldo, Gonçalves, Leonardo, Denilson e Bebeto. Treinador era Zagallo, seleção brasileira, portanto, do terceiro jogo, classificada, portanto, a seleção brasileira para as oitavas de final com 6
pontos. Nas oitavas de final, a seleção brasileira encontra a seleção do Chile com uma goleada por 4-1. A seleção brasileira tem César Sampaio marcando 2 vezes, aos 11 e aos 27, e ainda o Ronaldo, marcando aos 46 do primeiro tempo, gol de pênalti, e ainda aos 70 minutos. Portanto, Ronaldo e César Sampaio, os artilheiros daquele jogo. Seleção brasileira que contou com a escalação com Tafarel, Cafu, Aldair, Júnior Baiano, Roberto Carlos, César Sampaio, Dunga, Rivaldo, Leonardo, Bebeto e Ronaldo. Entrando no segundo tempo, aos 65 minutos, Denilson e Gonçalves aos 77. Jogo seleção brasileira, placar de 4-1, portanto, nas oitavas de final. Nas quartas de final, mais uma vitória do Brasil. Brasil versus Dinamarca, 3-2, gols de Bebeto aos 10 e Rivaldo, que marcou aos 25 e aos 59 minutos. Seleção que estava escalada com Tafarel, Cafu, Aldair, Júnior Baiano, Roberto Carlos, César Sampaio, Dunga e Rivaldo, Leonardo, Bebeto e Ronaldo. Substituições no segundo tempo: Denilson aos 65 e 64, Emerson aos 71 e ainda Zé Roberto entrou aos 87 minutos. Seleção brasileira e seu time que disputa aí, portanto, aí a semifinal. Na semifinal, empate contra o time da Holanda, Países Baixos, 1-1 contra a seleção da Holanda. E aí, no retrospecto, o Brasil tinha mais saldo de gol, que levou a seleção brasileira para a final. A escalação foi 1, Tafarel, 13, Zé Carlos, Aldair com a camisa de número 3, 4, Júnior Baiano, 6, Roberto Carlos, 5, César Sampaio, 8, Dunga, capitão, Rivaldo, Leonardo, Bebeto e Ronaldo. Denilson substituindo aos 70 minutos, entra no lugar de Bebeto, e ainda Emerson no lugar de Leonardo aos 85 minutos. Técnico Zagallo, técnico da seleção. E na grande final, o Brasil joga contra a anfitriã, dona da casa, o time da França, e toma uma sonora goleada por 3-0, gols de Zinedine Zidane 27 e aos 46, e ainda Petit aos 93 minutos. França campeã e o Brasil ficando com o vice-campeonato daquele Mundial final no dia 12 de julho de 1998. Aquela seleção que entrou em campo na final foi Tafarel, Cafu, Aldair, Júnior Baiano, Roberto Carlos, César Sampaio, Dunga, Leonardo, Rivaldo, Bebeto e Ronaldo. Denilson mais uma vez em substituição e Edmundo participaram daquela partida. Técnico Zagallo. Brasil que fica ali com o vice-campeonato do Mundial da Copa de 98, tendo como artilheiros Ronaldo na seleção com 4 gols, 3 gols de Bebeto, César Sampaio e Rivaldo, com assistências Ronaldo contribuindo com 3 assistências, 2 assistências Bebeto, Dunga, Rivaldo e Denilson, e ainda Cafu contribuiu com 1 assistência. Portanto, aí a campanha da seleção brasileira de futebol no Mundial da Copa de 1998. É isso. Você curtiu? Deixa o like e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Mais um vídeo. Até a próxima.